Boa noite a você que está do outro lado da tela me ouvindo. Atualmente, estamos vivendo em uma situação atípica, todos nós. Nos encontramos dentro de um contexto de pandemia. A pandemia acontece quando um surto, um aumento de uma determinada doença ocorre dentro de uma região e este surto se transforma em uma epidemia quando a doença dessa região se espalha por diversas outras regiões. E quando esta epidemia se espalha por todo o planeta, temos uma pandemia. De uma forma simples, pandemia é o nome dado à realidade de que todas as pessoas no mundo estão sofrendo da mesma doença ou da mesma crise. A pandemia gera sobre nós diversos sentimentos negativos, como medo, angústia, impotência, incerteza, insegurança e muitos outros. Precisamos avaliar neste tempo, com seriedade, estes sentimentos, pois são frutos de preocupações legítimas, que neste tempo de epidemia têm dominado nossas mentes e nossos corações. A realidade atual de pandemia exige que tenhamos responsabilidade social por meio do regime de isolamento coletivo. Trata-se de uma ação com o fim de frear a rápida contaminação provocada pelo vírus. Portanto, evitar o contato físico e a proximidade com pessoas para além daquelas entre as quais a residência é compartilhada, favorece a preservação da vida de pessoas vulneráveis. Esse recolhimento tem o propósito preventivo e deve ser respeitado por todos nós. Entretanto, este isolamento social coletivo pode trazer custos psicológicos altíssimos para muitas pessoas. Portanto, cuidar de sua saúde mental e espiritual neste momento é tão importante quanto preservar sua saúde física. Diante dessa necessidade de cuidado que devemos ter conosco, queremos olhar para Jesus neste mês e ver como ele lidava com seus diversos sentimentos diante as crises e adversidades da vida. Por que olhar para Jesus? Por que buscarmos em Jesus a referência para nós neste tempo de pandemia? Primeiro, porque ele foi o único homem perfeito diante de todas as crises e situações mais adversas da vida. Segundo, porque ele venceu todas as crises, as adversidades que lhe sobrevieram, possíveis de serem também experimentadas por qualquer ser humano. O primeiro grande confronto de Jesus se deu no início de seu ministério. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde, após 40 dias de jejum, foi tentado pelo diabo. Em sua primeira tentação, o diabo buscou aproveitar da necessidade mais básica e primitiva do ser humano, a necessidade de alimentar-se para sobreviver, para instigar Jesus a transformar pedras em pães. O diabo queria que Jesus violasse as leis naturais estabelecidas na criação, uma ação que somente Deus poderia realizar. Creio que hoje, em tempo de pandemia, assim como Jesus
somos tentados a lidarmos com a realidade presente de uma forma divina ou mística. Portanto, precisamos seguir nos passos de Jesus e lidarmos com a realidade presente como filhos de Adão, e não como se fôssemos pequenos deuses. Esta é a visão de muitos que se declaram filhos de Deus, pensam que são pequenos deuses. Por isso, o primeiro ponto que quero refletir com você hoje é lidando com a realidade presente como filhos de Adão. Quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 4, do verso 2 ao verso 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus teve fome, diz o texto. Ele esteve confinado no deserto por 40 dias, sem se alimentar. Seu corpo estava clamando por comida. Essa primeira crise experimentada por Jesus é fruto da necessidade básica de sobrevivência de todos nós seres humanos. Sem pão não sobrevivemos. Sem o alimento que fornece ao nosso corpo os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, nossos músculos e órgãos vitais começam a definhar até morrer. O diabo sabia que Jesus estava no deserto sem se alimentar há 40 dias. E por isso o instiga a transformar pedras em pães e dessa forma saciar a sua fome. Todo o corpo de Jesus, todas as células, todos os músculos, os neurônios estavam gritando para que ele comesse o mais rápido possível. Seu corpo estava no limite. Sua sobrevivência dependia de se alimentar novamente. A fome pode despertar em nós a capacidade de agirmos de forma irracional, de salientar nosso egoísmo, de trazer à tona em nós sentimentos de medo, de insegurança, de incerteza quanto à vida. Quando a fome realmente aperta, passamos a ser movidos pelo impulso de sobrevivência e nos tornamos capazes de fazermos coisas que achávamos que nunca faríamos. Neste tempo de pandemia, algumas pessoas, só de pensarem na possibilidade de não terem alimentos, saíram de forma egoísta e imprudente, comprando nos mercados todo o alimento que encontravam, sem se preocuparem com a fome das demais pessoas. Muitas delas sequer tinham como guardar estes alimentos de forma segura. Esaú é um exemplo bíblico de que a fome pode levar um homem a cometer erros. Ao voltar de uma caçada com fome, Esaú agiu de forma irracional, quando abriu mão das bênçãos oferecidas por Deus a ele, por um prato de lentilha. Sua ação intempestiva e precipitada, devido à fome, foi considerada imoral e profana pelo autor do livro de Hebreus, conforme podemos ler capítulo 12,
verso 16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú trocou as bênçãos da primogenitura estabelecidas por Deus por um prato de comida. Ele deu mais valor ao desejo de seu corpo do que a sua relação com Deus. O alimento é algo imprescindível à nossa sobrevivência, sem dúvida alguma, mas não mais valiosa do que as bênçãos do Eterno sobre nós. Quando o diabo tentou a Jesus, provocando-o a transformar pedras em pães, o que estava em jogo era mais do que sua identidade. A questão não era Jesus provar se era de fato o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus e não tinha nenhum problema com relação a isso. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus encarnado e não tinha dúvida quanto a isso. Em diversas ocasiões, até os demônios, servos do diabo, declaravam esta verdade, conforme nós podemos ler no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 11. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. O diabo estava, na verdade, instigando Jesus a usar o poder divino. E desta forma, queria incapacitá-lo a morrer na cruz por nós. Pois ele deixaria de ser 100% homem, uma vez que ele lidou com as dores e adversidades humanas como Deus, e não como homem. Por isso, Jesus não transformou pedras em pães. Jesus morreu nossa morte e nos justificou com seu sangue, porque ele foi 100% homem. Por isso, ele é chamado na Bíblia de segundo Adão. Ele experimentou todas as lutas e adversidades que nós, homens, experimentamos, como homem e não como Deus. Ele lidou com todas as realidades terrenas como homem e não como Deus. Esta é a grande lição de Jesus para nós neste tempo de confinamento. Não podemos lidar com a realidade humana e com o sofrimento humano como se fôssemos pequenos deuses. Jesus está nos ensinando que precisamos lidar com a realidade terrena e humana como seres humanos caídos, isto é, seres humanos sujeitos à lei do pecado e da morte. Portanto, não trate esta pandemia como se você estivesse de férias. Não é tempo de ir à praia, piscina, academia e outros locais de lazer. Não lide com essa realidade do coronavírus de forma irresponsável. Não pense que você é um Deus imune à realidade de sofrimento e fragilidade dos demais seres humanos. Você não tem o poder e nem autoridade de transformar pedras em pães. Deus não lhe deu poder para violar as leis naturais da criação, mas te concedeu poder para testemunhar o seu amor. Você não vive no mundo do Harry Potter. O nome de Jesus
não é uma varinha mágica que você usa como quer e quando quer. A Bíblia nos ensina que toda a criação está sujeita à lei do pecado, por causa do primeiro Adão. Por isso, eu e você adoecemos e morremos. Somente quando Jesus vier novamente e nós formos revestidos do novo corpo, estaremos completamente livres da lei do pecado que rege sobre a criação. Mas até lá, todos estamos sujeitos a adoecermos, a envelhecermos e morrermos. Jesus, ciente desta realidade humana, respondeu a Satanás, no verso 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo ao diabo que o homem não precisa apenas do pão para alimentar o corpo, mas que precisa viver em obediência a Deus. Viver em obediência a Deus é ir em direção contrária do primeiro Adão no Éden. É aceitar viver dependente e submisso ao Deus Criador, assim como Jesus, o segundo Adão, viveu. O pão pode alimentar nosso corpo, saciar a fome do nosso estômago, mas a palavra de Deus nos aponta para a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ela é o alimento mais imprescindível para nossas vidas, mais do que o alimento para o nosso corpo. Ainda que possamos morrer de fome ou de sede neste tempo presente, se morrermos em Cristo Jesus, nele viveremos eternamente. Portanto, precisamos lidar com a realidade da pandemia, não pensando que podemos alterar a ordem natural desta criação caída, não pensando que podemos brincar que somos deuses, imunes aos acontecimentos deste mundo caído em que vivemos. Mas devemos sim lidar com esta realidade, apegados à palavra de Deus, pois ela é vida para todos que a ouvem. Devemos enfrentar a pandemia, crendo na promessa de que nada pode alterar a realidade de que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus. Jesus Cristo consumou a obra de nossa redenção na cruz, e nele, todos nós estamos predestinados à vida eterna. Depois, o diabo tentou pela segunda vez, e desta vez o provocou a se lançar do alto do templo, na expectativa de que os anjos de Deus o segurariam, não deixando que ele viesse a se esborrachar no chão. Portanto, o segundo ponto que quero refletir com vocês é lidando com a palavra de Deus de forma responsável. Quero convidar você a me acompanhar na leitura de Mateus capítulo 4, do verso 5 ao verso 7. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Uma vez que Jesus declara, como o segundo Adão ao diabo, que a vida presente e suas necessidades primordiais e primárias não eram mais importantes que sua relação com Deus Pai, o diabo
o tenta a fazer prova agora do amor do Pai por ele. Preste atenção no jogo do diabo. Primeiro ele disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, prove, quebrando a ordem natural da criação. Primeiro ele instigou Jesus a ser mais do que um ser humano, com o fim de atender suas necessidades primárias. Agora, nesta segunda tentação, ele diz: se você é o Filho de Deus, prove que Deus Pai te ama. Afinal, ele disse que dará ordens a seus anjos a seu respeito. O diabo cita a própria palavra de Deus, mais especificamente o livro de Salmos, o Salmo de número 91, verso 11, para persuadir Jesus a colocar o amor de Deus por ele à prova. Em nossos dias, essa tem sido uma atitude muito corrente no meio evangélico de forma geral. As pessoas têm exigido de Deus prova do amor por elas. A morte de Cristo na cruz não é o suficiente para muitos. Muitas pessoas recitam para Deus sua própria palavra com o fim de persuadi-lo a fazer o que elas desejam. Não percebem que estão agindo da mesma forma que o diabo agiu quando tentou a Jesus. Em tempos de pandemia, viver sem tomar os devidos cuidados, orientados pelo Ministério da Saúde, e citar textos bíblicos, achando que está protegido pela fé, é se atirar do templo e esperar que Deus envie anjos para te segurar. Isto é tentar a Deus e pôr Deus à prova. Precisamos lidar com a palavra de Deus de forma responsável. A palavra de Deus não está presa a um versículo solto, fora do seu contexto. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Isto não é palavra de Deus, mas parte do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus se encontra na Bíblia, mas presa ao contexto de toda a Bíblia. Ela está amarrada à lógica de todo o ensino de Deus, de capa a capa. Ela não permite que usemos frases contidas nela como se fosse um instrumento de magia, fetiche ou um amuleto da sorte. Também não podemos usá-la para manipularmos Deus a fazer o que desejamos. O que, na verdade, não é sábio de nossa parte, pois Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Veja como Jesus respondeu a Satanás quando este usou da palavra de Deus para tentá-lo. Versículo 7 diz: Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus conhecia a palavra citada pelo diabo. Entretanto, Jesus sabia que ele era homem e não passarinho. Jesus sabia que Deus não lhe deu asas para voar. Portanto, se jogar do alto do templo
era colocar o amor de Deus à prova de uma forma insensata. Era usar da palavra de Deus de forma estúpida e irresponsável. Não aceitar os limites da nossa humanidade e de nossas fragilidades como consequências do pecado é andar como tolo. Se lançar do templo, tendo o conhecimento de que não está imune à lei da gravidade e de que não tem asas para voar, é loucura pura. Não existe fé nisso. Ainda que você possa tentar usar da palavra de Deus para justificar sua loucura. E me desculpe, sua burrice. Agir contra todos os sinais e evidências naturais é cometer um ato de loucura. Isso não é fé, é falta de maturidade. Da mesma forma, não se cuidar como se deve neste tempo de pandemia é loucura. Não existe fé nisso. Ainda que você possa declarar a palavra de Deus para justificar sua insensatez. A fé não te dá o direito de se jogar naquilo que não é inteligente, racional ou sensato. A fé não autentica sua loucura. A fé de Jesus é totalmente racional. Ele sabia que era homem e não podia voar. Por isso, nem ousou tentar a Deus Pai. Ele sabia que o Pai criou cada ser diferente do outro. E que cada um tem sua forma particular de ser e suas limitações próprias. E que estas devem ser respeitadas como forma de submissão ao Criador. Aqueles que respeitam os limites e fragilidades glorificam a Deus. Entretanto, a fé, ela nos leva a experimentar o amor e a graça de Deus, quando lidamos com a sua palavra de forma responsável. Contudo, quando nós agimos com inteligência e sensatez, e mesmo assim somos alcançados pela crise, pela pandemia, pelos sentimentos mais destruidores que possam existir, Deus se faz presente conosco na aflição. Este era o sentimento de Davi, expresso em um de seus salmos. A certeza da presença de Deus o tornava capaz de andar por um vale de trevas e mortes, sem temer o perigo. Estas são as palavras de Davi nos Salmos 23, verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A fé nos tranquiliza, pois independente das circunstâncias, se estamos num vale de bênçãos ou de morte, ela nos faz sentir e perceber o amor de Deus por nós. A fé nos faz prosseguir adiante. Ela não nos deixa permanecer no vale da morte, pois ela produz em nossa mente e em nosso coração a certeza de que a vida em Cristo Jesus nos conduzirá à vitória. A fé gera em nós paz, mesmo estando no vale de trevas e morte, porque ela nos faz viver além dos limites da vida terrena. Ela nos faz ver além do vale da morte. Davi, em seu salmo, pula
do vale de trevas e morte para um banquete preparado para os vitoriosos, conforme descreve o verso 5 do Salmo 23. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A fé nos transporta para a mesa que nos foi preparada por Jesus, o nosso bom pastor e anfitrião. A fé em Jesus nos conduz para o banquete oferecido por Ele aos vencedores. A fé nos encoraja a enfrentarmos todos os desafios que a vida pode nos apresentar, pois ela se fundamenta naquele que teve coragem de ir para a cruz em nosso lugar. Tudo se torna possível a nós pela fé, porque para Deus nada é impossível, mas isto não torna a fé irracional. Uma fé inteligente, racional, lida com a palavra de Deus de forma responsável. Por fim, não conseguindo persuadir Jesus a fazer prova do amor de Deus Pai, Satanás resolve oferecer a Jesus toda a glória que um homem pode alcançar, se ele o adorasse. Jesus estava sendo tentado a abandonar Deus, seu Pai, em troca de sua própria glória. Portanto, nossa última reflexão desta mensagem é: lidando corretamente com a glória. E eu quero convidar você a ler comigo agora, dos versos 8 ao verso 11, deste capítulo 4 do livro de Mateus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando falamos de glória, estamos falando de tudo que pode colocar alguém em exaltação, em evidência, em motivo de orgulho em relação às demais pessoas. Era isso que o diabo estava oferecendo a Jesus: toda glória possível neste mundo. Jesus seria certamente o mais famoso dos famosos. Todos iriam enviar uma solicitação de amizade para ele no Facebook. As pessoas fariam filas para fazer uma selfie com ele. Ele seria o convidado de honra em todas as festas e eventos. Todos iriam batizar os seus filhos com o nome Jesus. Todos os reinos e nações se prostrariam diante dele. Ele teria os melhores carros já fabricados e as melhores cadeiras nos estádios e festas. Sua renda ultrapassaria em muito a fortuna de qualquer outro ser humano. Ele teria tudo que desejasse neste mundo. Contudo, Jesus rejeita esta oferta do diabo, pois para ele nada era mais valioso do que reconhecer que somente Deus era digno de toda glória. Só existe um que merece toda a glória, toda a honra, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. E só a Ele, Jesus disse ao diabo: presto culto. Jesus não viveu
buscando glória para si. Não viveu buscando reconhecimento de homens. Não viveu correndo atrás de nenhum bem que este mundo pudesse lhe oferecer. Não adquiriu nada que despertasse nos homens um desejo de segui-lo ou se aproximar dele pelo que possuía. De fato, ele não tinha nada, nem mesmo um lugar para repousar sua cabeça, conforme ele mesmo disse. Entretanto, hoje, muitos que dizem seguir os passos de Jesus, vivem correndo atrás da glória deste mundo, da glória que o mundo pode oferecer. Suas orações, normalmente, estão carregadas de desejos pessoais. Neste tempo de confinamento, de pandemia, quando a vida se mostra frágil e se revela tão incerta, devemos buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Devemos buscar a Deus com o fim de prestar a Ele toda a glória, e não com o fim de que Ele nos dê glória. Devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra em meio à pandemia no mundo e em nossas vidas. Precisamos mais do que nunca crer que Deus sabe o que faz. Não devemos perder tempo orando por carro novo, por casa nova, por novo emprego. Talvez, digo novamente, talvez, nem mesmo por nossa saúde pessoal. Tenho comigo que se nós nos preocuparmos mais neste tempo em dar a Deus toda a glória, servindo-o com toda a nossa força, com toda a nossa disposição, com todo o nosso coração, falando do seu amor, a quem tivermos a oportunidade de falar, e nos preocupando somente em orar pela salvação dos que estão perdidos e daqueles que se desviaram da verdade. Acredito que Jesus nos acrescentará o que verdadeiramente necessitamos. Se for um carro, Ele nos dará o carro. Se for uma casa, Ele nos dará a casa. Se for um novo emprego, Ele nos dará o novo emprego. Se for a cura, Ele nos dará a cura. Tão somente convido a você a confiar nele e acreditar de todo o seu coração que Ele sabe o que é melhor para você. Não se assuste com o que eu vou dizer. Pense bem sobre o que eu vou dizer agora. Tenha muito cuidado ao orar. O rei Ezequias estava doente e próximo de morrer. Então, orou a Deus, suplicando que o curasse. Você encontra esta história no segundo livro de Reis, capítulo 20, em sua Bíblia. Infelizmente, ou felizmente, Deus ouve nossas orações. Infelizmente, porque não sabemos orar. Felizmente, porque é bom saber que Deus nos ouve. O rei Ezequias foi atendido. Entretanto, a resposta de sua oração o levou a vivenciar dias maus, os quais não teria vivido se simplesmente tivesse confiado em Deus
e deixado que ele o recolhesse para o céu. Até aquela oração, a história do rei Ezequias era impecável. Deus o estava recolhendo, trazendo-o para perto de si, para a glória. Mas ele pede, ora, para que Deus lhe desse mais tempo de vida. E Deus ouviu sua oração, ele deu. E então, neste período de vida que lhe foi acrescentado, ele sujou a sua história. Por isso eu digo, cuidado com o que você ora. Deus ouve sua oração. Portanto, confie em Deus. Entrega a sua vida a Ele e confie que Ele fará aquilo que é melhor para você. Deus não erra em suas decisões. Ele ouve nossas orações e pode ceder à nossa vontade, como cedeu à vontade do rei Ezequias. Contudo, será que nossa vontade é melhor que os planos de Deus? Bom, agora eu quero falar com você que perdeu algo, ou está perdendo algo por conta da pandemia e do confinamento que nos foi imposto. Entenda que a perda de sua empresa, o fechamento de seu negócio, sua demissão, ou ainda a perda de alguém muito importante para você nestes dias, não significa que esta era a vontade de Deus para você. O plano e projeto de Deus para você não constava o sofrimento. Deus não planejou o sofrimento para você. Deus não deseja o seu sofrimento, o meu sofrimento e o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, Deus, desde a criação, tem trabalhado para que nós possamos ter vida e vida abundante. Você, assim como muitas outras pessoas, são vítimas, direta ou indiretamente, desta pandemia, que tem a sua causa primária no pecado. Muitos estão sofrendo e morrendo nesses dias, porque aqueles que detêm o poder estão usando-o para alcançarem sua própria glória. Estão enxergando nessa pandemia a oportunidade de se enriquecerem e de propagarem suas ideologias. Em meio à pandemia, assistimos à corrupção, à ganância, o egoísmo, a violência de muitos, tirando a vida de muitos outros. Assistimos a isso porque Deus tem sido desprezado pela humanidade, que ao invés de dar a Ele glória e honra, tem buscado glória para si mesmo. Jesus rejeitou a oferta do diabo, pois toda a glória que o mundo oferece procede do maligno. Jesus rejeitou o diabo e a glória oferecida por ele, para somente adorar ao Pai. Os homens têm feito o caminho inverso. Buscam a glória que o mundo oferece. E inconscientemente, acabam desta forma adorando ao diabo, pois
o mundo em que vivemos está sob o seu domínio. Está sepultado no maligno. Por isso que o apóstolo João disse as seguintes palavras que se encontram em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Portanto, não se entristeça se a glória que o mundo oferece lhe foi retirada, pois elas são passageiras. Confie em Deus, sua vida é preciosa para Ele. Certamente, Ele te sustentará com sua destra fiel. Ele proverá o pão de cada dia. Talvez sua vida tenha que ser reinventada, reorganizada, depois da pandemia, deste período de confinamento. Mas Deus ungirá tua cabeça com óleo e fará o teu cálice transbordar. Sua vida será farta de alegria e você viverá para sempre na casa do teu Deus. Quero concluir desafiando você, primeiramente, a lidar com a realidade deste tempo de pandemia como um filho de Adão, sujeito às mazelas deste mundo. Portanto, viva tomando os devidos cuidados com sua saúde e com a saúde daqueles que estão próximos a você. Você não é um pequeno Deus. Você não está imune a essa doença e nem a qualquer outra doença. Faça como Jesus nestes dias. Se alimente da palavra de Deus, pois somente por meio dela você encontrará vida eterna. Em segundo lugar, neste tempo de pandemia, viva lidando com a palavra de Deus de forma responsável. Não use a palavra de Deus para viver de forma insensata. Não use da fé para fazer tolices. Não use versos soltos para não se tornar um agoureiro, um supersticioso, que vê nos versos da Bíblia magia. Não se exponha ao coronavírus acreditando que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não faça prova de Deus, não o coloque à prova. Mas lembre-se, vivendo de forma responsável, e for alcançado pelo Covid-19, confie em Deus, pois sua vitória já está assegurada em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, lide de forma correta com a glória. Viva de forma desprendida. Viva para glorificar somente a Deus. E não busque glória para si mesmo. Neste tempo de pandemia, não se deixe abater pelas perdas, mas confie em Deus e descanse em sua sabedoria, pois no final Ele te exaltará. Em todo tempo, Jesus está com você. Ele está agora com você. Não tenha medo. Se cuide, mas não tenha medo. Deus está com você e você está nele. Deus te abençoe. Quero convidá-lo a fechar os olhos e nós faremos mais uma oração. Deus eterno e poderoso, eu venho neste momento diante da tua presença. Clamar a ti, Senhor Deus, que
possa dar a nós, teu povo, sabedoria, discernimento, para procedermos e vivermos de maneira correta, de forma a te honrar, a te glorificar. Ajuda-nos, Deus, a neste tempo, a sermos responsáveis pelas escolhas, decisões que fazemos, responsáveis pela vida que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos decisões corretas, coerentes com a Tua palavra. Nos ensine, neste tempo de pandemia, a lidarmos com a realidade, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo nossas fragilidades, reconhecendo que somos filhos de Adão. Nos ajude, Senhor, neste tempo, a lidarmos com a Tua palavra de forma responsável, a vivermos pela fé, mas numa fé como Cristo viveu quando andou neste mundo, uma fé inteligente, racional, sensata, e que o nosso viver e nosso proceder possa glorificá-lo todos os dias. Essa é a nossa oração, Deus. Que a Tua paz seja comigo e com todos que estão agora conectados conosco. Em nome de Jesus. Amém.